Justiça 2.0, justiça ágil, justiça digital. Esse é o tema. Trabalhando com setores, é muito bom quando a gente mergulha num setor e a gente vai repensando as coisas. Então, o primeiro passo aí é que quando a gente vai falar sobre o futuro da justiça, da educação, da ciência, a gente tem uma tendência a mergulhar nos autores do próprio setor e ficar entendendo o que acontece. Tem uma alegoria que eu fiz aqui nesse texto, dizendo que as pessoas têm uma tendência, né, a achar que a justiça, do jeito que ela é hoje, ela é estruturalmente, ela é assim estruturalmente e não conjunturalmente. Essa eu acho que é a grande necessidade que a gente tem de fazer uma revisão na filosofia social, que é a base do pensamento das ciências sociais, que a gente está olhando para o digital e vendo que ninguém previu, ninguém consegue entender o que está acontecendo, e isso tem a ver com o quê? As nossas bases filosóficas sobre a sociedade estão com problema. Então, quando a gente vai querer falar do futuro do direito, da justiça, a gente começa a não conseguir separar o que é estrutura do que é conjuntura. Então, o direito, a justiça, ela é estrutural no ser humano, para o ser humano, assim como o aprendizado, assim como a mobilidade, assim como a ciência. Então, isso não vai acabar, isso não vai terminar nunca. Por quê? Porque são ferramentas de sobrevivência dos sapiens. Então, a justiça é o gerenciamento de conflitos. Ponto. A justiça é o gerenciamento de conflitos. Você estabelece valores, esses valores se transformam em regras e leis, e você tem que ter algum tipo de moderação quando alguém, né, a partir dos valores que se transformaram em leis, que as pessoas não cumprem. E aí então você tem um processo jurídico. Qual é o problema? Então, justiça sempre haverá. O que é conjuntural, Nipô? O que é conjuntural na justiça, na educação, na ciência? O processo de sobrevivência, esse é um conceito novo da escola, o processo de sobrevivência é regido pela mídia, que define o modelo de intermediação. Então, quando eu tenho uma nova mídia, eu posso mudar o comando e controle do processo de intermediação. E a mudança de comando e controle do processo de intermediação tem qual objetivo, Nipô? Uma espécie como a nossa, uma tecnoespécie, que aumenta a população, precisa fazer, ao longo do tempo, mudanças no processo de sobrevivência, passando de intermediadores menos ágeis para intermediadores mais ágeis. Isso é o que a gente aprende na história. A passagem da monarquia absolutista para a república a partir da chegada da prensa. Ou seja, o que aconteceu ali? Você teve, com a chegada da prensa, a possibilidade de sofisticar os processos de sobrevivência. Como? Reintermediando os intermediadores, que eram intermediadores por causa das possibilidades, ok, mas também das limitações do ambiente de sobrevivência. A mídia é a placa-mãe que permite um novo modelo de intermediação. Então, quando você vai ver toda a conversa sobre futuro na justiça, o que as pessoas estão falando? Estão falando de curto prazo,
e de inclusão de tecnologias para melhorar o desempenho dos atuais intermediadores jurídicos. Juízes e advogados passam a contar com ferramentas digitais para fazer o seu trabalho. É isso que as pessoas falam de futuro da justiça, o futuro do direito. Só que, quando a gente tem novas mídias, nós temos novas possibilidades de intermediação. Como a gente tem uma demanda em função do aumento populacional, o que vai gerar valor no futuro? Que é o papel do futurista competitivo. Nós não estamos preocupados, né? Aonde que vai entrar a nova justiça? Não, a gente está dizendo o seguinte, o que vai gerar valor no futuro? Aonde vão aparecer as grandes inovações na área jurídica? Serão aquelas que vão criar novos modelos de intermediação. Plataformas em que você terá uma participação das pessoas no processo jurídico, reintermediando os atuais juízes e advogados. E aí no final eu coloco, obviamente que isso vai gerar, como é natural, um processo de questionamento, de resistência, né, em função dos interesses acoplados na atual intermediação, na incapacidade de perceber que a filosofia atual da intermediação jurídica era conjuntural e não estrutural. Ou seja, as pessoas, quando a gente começa a falar sobre esse processo, dizem assim, nunca no mundo vão acabar os gerentes, nunca no mundo vão acabar os juízes, nunca no mundo vão acabar os advogados. Será? Então, o que a gente tem que conversar, e se a gente vai analisando as zonas de atração que já estão acontecendo, você vai ver que o processo é sempre na direção de uma reintermediação mais centralizada para uma reintermediação mais descentralizada. Qual é o objetivo? Mais agilidade, menor custo e mais personalização. Outro problema é uma dificuldade de entender essas mudanças tão disruptivas em tão pouco tempo. Então eu acho que existe um papel fundamental dos futuristas setoriais, dos futuristas jurídicos, né, dos futuristas mudancistas, para entender para onde o valor está indo nesse setor e ajudar as pessoas a superar as barreiras que existem para que a gente possa lidar melhor com a civilização 2.0. É isso. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária. E a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto